eu vejo assim, à minha frente, o quadro mental que se forma e a imagem do livro no pentagrama, só que eu estava presa no pentagrama. A imagem dizer-me tu, ou seja, aquela besta que eu achava linda e imponente, dizer-me tu pertences-me, tu és minha. Eu já tinha a certeza que queria ser feiticeira. Eu tinha por volta de uns 10, 12 anos, eu comecei a comprar aquelas revistas de música, onde só vinham os ídolos do momento, os tops. Essas revistas, o que é que essas figuras faziam, onde é que elas iam estar, os próximos concertos. E no meio tinha astrologia, feitiços, pequenos oráculos, então já era ali uma introdução, e essas revistas eram quinzenais. Então, uma semana saía uma semana saía outra. E eu comprava todas as semanas. Quando não comprava uma, comprava outra. E na minha época, pelo menos, não havia séries, assim, não havia plataformas com séries, mas existiam muitos filmes de clãs de feiticeiros. Mas havia muitos clãs de feiticeiros, a luta entre o bem e o mal. Então, eu consumia todos esses filmes. Essa ideia de ser feiticeira, eu achava ser feiticeira uma coisa maravilhosa. E eu comecei, um dia eu estou a passar por uma livraria e eu encontro um livro que ele chama a minha atenção pela imponência. Ele era um livro, uma edição especial, era o único livro que estava ali, mas estava assim, as livrarias, quando elas têm aqueles destaques, assim, logo quando a gente entra, aquele estava ali mesmo frente, é para ti, Marta, está-te a chamar. Era um livro imenso, era de capa preta, tinha imagem, as folhas era tudo em preto e vermelho, era assim, sim, era o livro de São Cipriano. Há livros hoje que é só o livro, mas aquele tinha uma imponência e a imagem era uma besta assim com uns chifres, sentada num trono, embaixo tinha um pentagrama. Era uma edição assim, eu não sei, eu só vi aquele livro. Havia outros livros de São Cipriano, mas não era assim, era muito simples. Mas aquele chamou-me a atenção e eu tinha dinheiro. Então eu comprei e eu comecei a ler. Eu quando comecei a ler, eu sei que eu era uma menina entre os 12 e 13 anos, portanto eu era virgem. E eu comecei a ler, eu depois explico porque é que eu estou a mencionar isto, porque no misticismo, o poder de um feiticeiro, ele é medido pelo seu caráter, pelo seu nível de castidade e pelo o nível de sacrifícios que ele faz. Então aí está o poder, porque há muitas guerras. A feitiçaria não é algo, como é que eu ia dizer, é algo bem presente no nosso mundo. E as guerras espirituais entre clãs de feiticeiros, afinal, não é só séries e filmes que aconteciam na minha adolescência. Não é só uma criação de Hollywood, é uma reprodução de Hollywood, mas que é real, ainda hoje é real. Ainda hoje há muitas hierarquias, muitas famílias, eu não vou chamar seitas, mas muitos clãs de feiticeiros que se organizam, porque em conjunto também são mais fortes. Não é? Então, daí eu ter dito, eu depois explico, mas já dei aqui esta introdução. Eu era virgem e estava a ler o livro de São Cipriano, primeira vez, trás para a frente para trás, e no imediato não me aconteceu nada. Então eu continuei, eu achei bem, lá está, eu sabia que aquilo era só coisas da cabeça das pessoas, aquilo não era real. E na altura eu estava interessada num rapaz, só que nós não tínhamos nada, ainda era o primeiro encanto. A gente olha, troca, a gente sente felicidade nas pequenas coisas. Era a primeira vez que eu estava apaixonada. E ele convidou-me para ir ao cinema. E quando a gente está a ir ao cinema à noite, eu estou a passar a caminhar com ele, eu vejo assim, à minha frente, o quadro mental que se forma e a imagem do livro no pentagrama, só que eu estava presa no pentagrama. A imagem dizer-me tu, ou seja, aquela besta que eu achava linda e imponente, dizer-me tu pertences-me, tu és minha. E este foi o primeiro contacto. Mas a partir daí, o que eu não tinha percebido é que a paranormalidade começa a fazer parte da minha vida. Eu começo a ver sombras. O primeiro contacto que eu tive com a paranormalidade foi essa imagem, um quadro mental que se formou
E essa imagem do livro dizia: tu pertences-me, e eu estar presa num pentagrama. Como é que a paranormalidade começou a existir na minha vida? Então eu comecei a ver sombras por todo o lado, via figuras que pareciam humanas, mas elas não eram físicas. Eu ouvia vozes, mas vozes assim, como é que eu ia dizer? Gritos, eram vozes de desespero, de sofrimento, tipo, oh! Coisas assim, eu assustava-me. Eu cheguei a um ponto que eu já não sabia o que era real, porque tudo aquilo passou a ser a minha realidade. E para mim conseguir distinguir o que era paranormal, ou seja, o que era aquilo que só eu estava a ver e aquilo que era a visão de outra pessoa, demorou algum tempo. Eu dormia, eu acordava com seres que tinham aparência humana a mexer no meu rosto. Eu também via seres macabros, também havia lugares que eu nem chegava perto porque eu já via ali seres disformes e daqueles que a gente só de passar já causa um calafrio dos pés à cabeça, o nosso cabelo fica ali em pé. Fora que os sonhos, eu tinha muitos sonhos de coisas que iam acontecer e aconteciam. Eu a partir daí, e durante 20 anos, eu nunca mais tive paz. Paz no sentido de uma paz que hoje eu tenho, eu não tinha aquela paz, porque eu tinha muita paranormalidade a manifestar-se na minha vida. Então, o primeiro feitiço que eu fiz na vida foi um feitiço de amor. E foi a primeira e a última vez que eu fiz tal coisa. Porque tudo tem um preço. Só que eu, na altura, não sabia que no mundo místico, né? No mundo do ocultismo, tudo tem um preço. Nada é dado gratuitamente. Vou explicar como funcionam os feitiços de amor. Eles têm prazo de validade. E o que acontece é, quem está a fazer o feitiço só pega se existir, como é que eu ia dizer? Eu vou explicar desta forma. Imagina que é homem e vai na rua e olha para uma mulher toda sensual. Olhou, desejou, aquela mulher, se fizer o feitiço, pega. Porque houve desejo. Então, a partir do momento que há um desejo da parte do homem, há legalidade para os seres do umbral atormentarem ele. Então, o primeiro feitiço que eu fiz na vida foi por ele, para ele. Então, tinha prazo de validade. Normalmente varia entre 3 meses, 6 meses. E tem que ser renovado. Por algum motivo, o meu durou 7 anos. E foi terrível, porque o feitiço que eu fiz foi um feitiço do livro de São Cipriano, e foi um feitiço que era qualquer coisa assim, que ele só tenha olhos para mim, que ele não veja outras mulheres, e que ele não consiga estar bem longe de mim. E esse feitiço resultou. E os 7 anos e meio que a gente esteve juntos, ele de facto ele não tinha olhos para mais ninguém. A um ponto que ele começou a ser violento. Então hoje eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu sofri de violência doméstica. Porquê? Porque eu não vou dizer que todas as pessoas que sofrem, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que todas as pessoas que sofrem de violência doméstica têm feito isso no meio, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, eu fiz um feitiço, esse feitiço durou mais que aquilo que era previsto, e quando um homem está, eu vou falar de homem porque é o caso, mas tanto serve para homem como para mulher. O plano espiritual não pode dar amor. Ou seja, se o homem não ama, não é porque ele está enfeitiçado que ele vai passar a amar. O feitiço só pega se houver desejo sexual. Se o homem cobiçou aquela mulher, se o homem desejou estar com aquela mulher, aí pega. Se o homem é de Deus, mas desejou aquela mulher, se ele flertou com aquela mulher, se ele dá espaço. Porquê? O que é o feitiço? O feitiço é... há materiais e elementos que são colocados, há símbolos sagrados, ou seja, há um portal que é aberto para se chamar os seres de umbral, para se chamar entidades próprias, que vão atormentar a mente, que não é atormentar tanto a mente, como é que eu vou dizer? Vão criar ali um véu, quase que um muro, à volta daquele ser. E essa pessoa começa a não ver mais ninguém. Ou seja, um homem enfeitiçado,
Ele não tem olhos. A mulher pode ser a maior, eu peço desculpa, a maior besta. Ela pode ter todos os defeitos, o homem não vê. Pode estar outras mulheres todas nuas, todas... O homem não vê, não tem olho. Um homem enfeitiçado é este o nível. E o que acontece? É porque está ali uma cortina de seres que bloqueia. Eles foram contratados para isso. Por isso tem prazo de validade. E tem que ser renovado. Mas ainda tem um perigo, que é quanto mais vezes é renovado, esses seres que estão ali para atormentar, para bloquear a interação do homem com o resto do mundo, eles podem levar o homem à loucura. E quando o feitiço está a passar, é quando o homem começa a sentir raiva daquela mulher, começa a desprezar a mulher que fez o feitiço. Então, quando eu fiz esse feitiço, eu não sabia o que eu estava a fazer, eu não sabia a gravidade do que eu estava a fazer. Então, foi o primeiro e único feitiço que eu fiz na minha vida de amor. O primeiro e único. Mesmo quando alguém... Eu fui feiticeira 20 anos e eu nunca cobrei. As pessoas só compravam os materiais, mas eu também não trabalhava para qualquer pessoa. Dependendo da companhia. Ou seja, o mundo invisível está em toda a parte. Os seres astrais, eles estão em toda a parte. A gente vê, olha, aquela pessoa vem muito mal acompanhada. Eu cheguei a ter pessoas que diziam, eu dou-te tudo o que eu tenho. Ele fica com o dinheiro que ele vai te fazer falta a ti. Porque um feiticeiro, ele não queria nada. Então ele está a abrir portais, ele está a abrir uma guerra. Ele está a abrir portais para movimentar a energia e ele está a chamar entidades para combater com as outras que já estão ali, não é? E depois nós temos um grave problema, é que estes seres, eles não são leais a ninguém. Eles são de quem dá mais. Tu hoje fazes um sacrifício, uma oferta, amanhã tu tens que duplicar a oferta, mas se vem outro e dá ainda mais, então eles trabalham com quem dá mais. Eles não têm lealdade com ninguém. E eu vi pessoas perderem a vida porque ela pede o feitiço, depois chega um ponto que estão a cobrar cada vez mais, ela já não tem dinheiro e não se livra daquela entidade. Porque enquanto eu fui feiticeira e assim, não se fala em Jesus. Jesus não existe. O plano de salvação não existe. Só aqui é que eu tenho conhecimento que Jesus é o único que tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer feitiço. E as pessoas que estão unidas a Jesus mentalmente, nem sequer pode-se juntar todos os seres das trevas, todas as esferas, o que for, ninguém toca numa pessoa que está mentalmente unida com Jesus. Não tem poder para isso. Não pega nenhum feitiço. Até se podiam, eu vou dizer isto, podia-se juntar todos os feiticeiros deste planeta contra essa pessoa. Não têm poder para isso. E o próprio Jesus diz isso em João, não neste contexto, mas ele diz, nada podeis. Ele diz isto, não são minhas palavras, não é? E nós vimos, quem lê os apóstolos, quem lê a obra de quem seguiu Jesus, só Jesus tem esse poder para libertar. Só depois é que eu vim a saber que o livro de São Cipriano, ele era um feiticeiro que tentou fazer feitiços contra uma mulher que estava consagrada, fez tudo, não pôde nada, aquilo voltou para ele, e quando ele diz, porquê que os meus feitiços não resultam com ela?